Olá, tudo bem com você? Nossa célula hoje, o tema é bem propício, como sempre, né? A aflição é certa, mas a paz é uma decisão, tá? Então vamos orar para a gente começar? Ó Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque este é o dia que o Senhor fez, que nós possamos nos alegrar nesse dia, no Senhor, Pai. Obrigado pela tua paz, pela tua misericórdia, obrigado porque em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu peço que o Senhor esteja falando conosco através dessa palavra e que o nosso coração seja uma terra fértil que vai produzir muitos frutos. Amém. Então vamos lá. A aflição é certa, a paz é uma decisão. Então, a gente sabe que passa por aflição, mas nós sabemos também que nós podemos decidir a viver em paz no meio da aflição. O texto que eu vou estar lendo está lá em João 16:33, que diz assim, ó: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? Então, não é para nós o que? Termos paz, né? Nós teríamos aflições, mas em Jesus Cristo nós também temos paz, tá? E no mundo a gente teria aflição, né? E esse tempo que nós estamos vivendo é de aflição, mas nós precisamos ter paz. Nós não podemos perder o nosso ânimo, tá? Porque Jesus venceu. Se Ele venceu, nós também venceremos. O outro texto está lá em João 14:27, que diz assim, ó: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, tá? Então Jesus nos deixou a paz, tá? A minha paz vos dou. Ele nos deu a paz dele. Mas não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz que vem dele, tá? Então, por isso, se ele deixou a paz dele, não é para nós temermos. Não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, tá? E nem se atemorize, nem tenha medo. Então, como viver a paz no meio das aflições, em meio às aflições? Como que nós vamos viver a paz em meio às aflições, tá? Essa célula é para isso hoje. É para que nós aprendamos a ter paz em meio às aflições. E a partir deste momento, né, no Evangelho de João, Jesus, ele passa a preparar os seus discípulos para o momento de sua morte, para a ascensão ao céu, né? E também das dificuldades que os discípulos teriam que enfrentar, tá? Das dificuldades que viriam pela frente. Nas nossas vidas também é assim, né? Nós temos dificuldades, tá? E Jesus já estava falando para nós, né? Quando a gente lê a palavra de Deus, é para nós que ele está falando, tá? E o Senhor foi bem realista, né? Em dizer, no mundo tereis aflições, tá? Então ele deixou muito claro. Ele não mentiu para você, né, que você não teria aflição, que você não passaria por dificuldade, mas ele foi muito claro: no mundo vocês terão aflições, tá? E em momento algum Jesus disse que a nossa vida seria fácil, né, que a vida dos discípulos seria fácil, e nem que não enfrentariam lutas, né? Lutas, aflições, tempestades da vida, né? Em momento algum Jesus disse que isso não iria acontecer na vida dos discípulos, mas ele também nos mostra o caminho, né? Para que nós possamos viver em paz em meio às aflições da vida, tá? Que nós temos muitas aflições, tá? No mundo a gente vai ter aflição, mas a gente não pode perder o ânimo, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos vencer para que nós tenhamos paz em meio às aflições da vida: vença a ansiedade, primeira coisa. E a ansiedade, ela pode atuar em algo que esteja acontecendo, né, nesse momento, ou em algo que ainda não aconteceu,
né? E a ansiedade também, né? Quando ela toma conta, né, do coração, ela consegue desestruturar, desestabilizar uma pessoa, tanto psicologicamente, fisicamente e até mesmo espiritualmente, né? Ela tira a gente da casinha, né? Eu sei porque eu já tive isso, né? De vez em quando tem também. Ela deixa a gente meio doido, meio fora da casinha mesmo. E daí ela pode levar a pessoa ao seu limite, tá? Roubando a sua paz. É isso que a ansiedade faz. A ansiedade, ela rouba a nossa paz. A ansiedade, ela pode nos levar a pecar também, né? Porque aí a gente mete os pés pelas mãos e isso não é legal. Então, por isso, né? Por isso nós encontramos várias vezes na Bíblia, né, os discípulos falando, né? Paulo fala, Pedro fala, né? O próprio Jesus nos diz. Então vamos ver alguns exemplos. Então, o que Paulo disse sobre a ansiedade? Primeiro, ore. Então, ore. Não andeis ansiosos por coisa alguma, tá? Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só que versículo maravilhoso, tá? Não andeis ansiosos, por coisa alguma. Então, antes, né? Antes, leve diante de Deus, antes ore, antes suplique. A partir desse momento, a paz de Deus guardará o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Então é para nós o quê? Orarmos. Antes da gente ficar ansioso, vamos orar, tá? Aí, Pedro também, né? Pedro diz o seguinte: lance para Deus, né? Então nós precisamos orar. Agora nós vamos lançar para Deus, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós, tá? Isso tá lá em 1 Pedro 5, versículo 7, tá? Então, primeiro ore, né? Depois lance sobre Deus. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós, não é verdade? E o próprio Jesus, né? O próprio Jesus já nos disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, né? Deus cuida de vocês. Então, o que Jesus disse? Creia, né? É para nós crermos. Então, nós vamos orar, nós vamos lançar sobre Deus e nós vamos crer, tá? Porque Ele tem cuidado de nós, né? Porque Deus cuida de nós. E isso está lá em Mateus 6, do 25 ao 34. Então, vencer a ansiedade é um exercício de fé. Então, hoje nós precisamos, mais do que nunca, exercitar a nossa fé, vencendo a ansiedade, tá? Depois, nós precisamos nos libertar do medo. Então, liberte-se do medo, tá? Vencendo o medo, alcançando a paz, né? Crendo no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então, é para nós o quê? Vencermos o medo. Tá? Alcançando a paz. Nós precisamos nos libertar do medo, alcançando a paz. E o que Pedro diz também para nós? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, tá? Isso está em 1 Pedro 3, versículo 12, tá? Então Pedro já diz isso, ó. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para nos ouvir, né? Para ouvir as nossas súplicas, tá? Vencemos o medo confiando plenamente no cuidado de Deus. Então, o que Paulo diz também para nós, tá? Você tá vendo que é a palavra de Deus que é o caminho para a nossa ansiedade, para o nosso medo, para que nós possamos ter paz no meio da aflição? Eu já
Já disse alguns versículos da palavra de Deus, tá? Então Paulo diz assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso está em Romanos 8, versículo 31. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? Então, não aceite os pensamentos ou sentimentos, tá? Que querem te paralisar. O medo nos paralisa. Eu não sei se você já sentiu o medo que paralisou, né? O medo, ele paralisa, tá? E ele vai nos impedir de viver a paz que Deus tem para nós, né? De viver a paz de Deus em nosso coração. E o terceiro que nós precisamos aprender é descansar em Deus. Então, descanse em Deus, tá? Tempos de aflições são momentos oportunos de experimentarmos em Deus o que diz o Salmo 46:1. O que diz o Salmo 46:1? Que ele é o refúgio, que ele é proteção, que ele é socorro, né? Ele é nosso refúgio, ele é a nossa proteção e ele é o socorro bem presente na hora da aflição, tá? Mas, para isso acontecer, nós precisamos o quê? Entregar e confiar nele, tá? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, né? E tudo ele fará. Isso está no Salmo 37, versículo 5. Então, tem que ser um exercício constante. Então, todos os dias nós precisamos exercitar a nossa fé para que nós possamos viver em paz no meio das aflições. O descanso acontece quando nos entregamos à paz de Cristo e não à paz das circunstâncias, né? Porque muitas vezes nós estamos em paz porque tudo está bem, né? As circunstâncias estão a favor, né? O vento está soprando a nosso favor, então nós temos paz, tá? Mas nós precisamos ter paz no Senhor Jesus. Então, ele já nos disse, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, tá? Então, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Foi o texto que eu li no início, João 14, 27. Então, conseguimos descansar quando cremos nas promessas do Senhor. Como, por exemplo, a promessa que ele nos disse, né? Da presença dele, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Então, isso está lá em Mateus 28, a parte B do versículo 20. Então, nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. E a partir do momento que nós temos essa percepção, que nós cremos, que nós confiamos, nós conseguimos descansar em Deus e na sua palavra e nas suas promessas, tá? Nós conseguimos ter paz em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio às aflições, tá? Então, entenda que você não está só, porque ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então, concluindo, né? Sabemos que enfrentar aflições não é fácil, né? Em momento algum a gente sabe que não é fácil, né? Em momento algum a gente entende que a aflição é fácil, vencer a aflição, passar por aflição é fácil, né? Mas é possível nós enfrentarmos nos mantendo em paz, tá? E isso só se torna possível por meio de Deus e da sua presença. Nós só vamos ter paz através de Deus e da presença dele nas nossas vidas, porque não é natural, é sobrenatural, tá? Isso rompe com a lógica da vida humana, né? A gente ter paz em meio à aflição é romper a lógica da vida humana. Viver a paz em tempo de aflições é divino e não humano, né? É divino, não é humano. Por isso, né, você que tem vivido aflições e quer experimentar a paz de Deus neste tempo,
Levante a sua mão, ou coloque a sua mão no teu coração, que eu vou estar orando pela tua vida, pela minha vida também, né? Porque nós precisamos ter paz nesse tempo de tantas lutas e tantas aflições. Então feche os teus olhos que eu vou estar lendo, vou estar orando pela nossa vida. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado paz em nossos corações, ó Deus. O Senhor tem colocado paz em nossos corações. Pai, eu quero orar por essas pessoas que querem ter paz no meio das aflições, que querem ter paz nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, Pai. Senhor, dê forças aos teus filhos para que eles vençam a ansiedade, para que eles possam se libertar do medo que os paralisa e que eles possam, ó Deus, descansar no Senhor, ó Pai, porque entregando os caminhos deles ao Senhor, confiando no Senhor, o resto o Senhor fará nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque Jesus já nos deixou a paz e que nós possamos, ó Deus, vencer esse mundo, exercitando a nossa fé, que nós possamos, ó Deus, vencer a ansiedade, crendo no Senhor, orando ao Senhor, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que nós possamos nos libertar do medo, Pai, tendo fé em Ti, ó Deus, e que nós possamos descansar no Senhor, confiando totalmente no Teu cuidado pelas nossas vidas. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos levantado e nos colocado de pé, ó Pai. Senhor, eu quero nesse momento repreender o medo, Pai, o medo que tem tomado conta dos corações, a ansiedade que tem tomado conta dos corações e tirado a paz. Eu quero repreender nesse momento em nome de Jesus. Que todo medo, toda ansiedade vai saindo agora e que a Tua paz vai tomando lugar agora nesses corações, ó Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém? Então que você tenha paz, porque a paz é uma decisão. Que você decida ter paz em meio às aflições. Amém? Um abraço, um beijo, fique na paz que só o Senhor nos dá. Um beijo.